Vamos ficar aqui, fica melhor, né? Eu acho que me denunciaram, viu? Muitos aqui já me conhecem, tem um padre aí de 1,58 m, então vamos colocar 2 tijolos para me subir. Assim todo mundo dá para ver. Nós estamos celebrando a solenidade de São Pedro e São Paulo. Muitos podem até achar estranho, porque o dia de São Pedro e de São Paulo foi o mês passado, né? A igreja no Brasil ela sempre traz para o domingo próximo essas solenidades. Pedro e Paulo, 15 de agosto, que é a Assunção da Virgem, e tantas outras festas, justamente para que as pessoas possam participar. Porque como não é feriado, então não dá para todo mundo participar, por exemplo, no meio da semana. Então se coloca no próximo domingo, perto do próximo domingo. A primeira leitura, retirada dos Atos dos Apóstolos, vai nos falar de Pedro, que é preso por anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. Pedro é aquele que, no primeiro momento, não entende muita coisa. Ou melhor, não entende nada. Pedro é aquele que, durante os 3 anos da vida pública de Jesus, mais atrapalha do que ajuda. E ele só vai conseguir se converter depois da morte e ressurreição de Jesus. Porque até durante o período que Jesus é preso, ele nega Jesus 3 vezes. Então Pedro não entende muita coisa do ministério de Jesus a princípio. Porque ele está ligado a um pensamento, e que é o mesmo pensamento que Paulo, de que o Messias deve vir num cavalo alado com 40 asas e acabar com o Império Romano a fio de espadas. E o Messias que aparece é um Messias totalmente diferente daquilo que era esperado. É um Messias que come com os pecadores, chama cobradores de impostos, como nós vemos esses dias com Mateus. É um Messias que está no meio do povo. Não é um Messias ligado ao tempo e muito menos ligado à questão do poder, mas do poder de servir e de dar a vida pelo outro. E Pedro não entende isso, mesmo proclamando como que nós vimos no Evangelho. Ele só vai compreender tudo isso depois da morte e ressurreição de Jesus. E é bom que se diga que o texto, a Bíblia, a parte do Novo Testamento, é escrito 30 a 40 anos depois da morte e ressurreição de Jesus. Então, todo o escrito bíblico do Novo Testamento tem os órgãos da ressurreição. É como o filho que vai fazer alguma coisa e os pais dizem: olha, não faça isso que não vai dar certo. Mas, como muitas vezes o jovem ele tem que quebrar muitas vezes a cara para saber que aquilo não dá certo, ele vai e faz. Então, fez quebrar a cara vai lembrar: olha, bem que minha mãe falou na semana passada que se eu fizesse isso não daria certo. E não deu. É basicamente a mesma coisa que acontece com as comunidades. Elas viveram com Jesus momentos fortes. Depois da morte e ressurreição, elas vão fazer a releitura dos acontecimentos. Olha, bem que Jesus vivenciou aquilo, agora nós entendemos. É assim que é escrita a palavra de Deus. Não tinha um secretário particular, né? Como muitos têm hoje, que fala e escreve. Hoje fala, grava e já manda no WhatsApp e tudo mais. Naquela época não tinha WhatsApp, né? Não tinha Twitter ou algo parecido. O que tinha era a fala
e um pedaço de couro lá que podia escrever alguma coisa. Mas também era muito caro para escrever. Pois bem, então Pedro é aquele que vai compreender a missão de Jesus depois da experiência com o ressuscitado. A primeira leitura dos Atos dos Apóstolos vai nos falar que para sermos fiéis ao projeto de Jesus, nós somos perseguidos, presos e mortos. Então, para sermos fiéis ao projeto de Deus nos dias de hoje, também podemos sofrer a mesma situação. Sermos presos, sermos julgados e também mortos. Precisamos dessa fidelidade ao projeto de Deus para construirmos um mundo melhor. Mesmo que diante da vida tenhamos muitos obstáculos, mas a fidelidade a essa proclamação de fé de Pedro, que Jesus é Messias e é Filho de Deus, isso deve ser vivenciado todos os dias de nossa vida. Lembremos que Messias quer dizer ungido, escolhido, e Filho de Deus é ser Deus. É aquele velho ditado que todos nós já conhecemos: filho de peixe, peixinho é. Ou seja, se Jesus é Filho de Deus, Ele é Deus. E proclamar que Jesus é Deus é se comprometer também com Ele, porque em Jesus somos filhos de Deus. Então as nossas atitudes deveriam ser as atitudes de Deus. Pedro consegue perceber, e lembremos sempre que essa leitura é pós-ressurreição. Então, Pedro consegue perceber que aquele Jesus que disse para os anciãos: olhem, quem não tiver pecado, atira a primeira pedra, aquela atitude é a atitude de Deus. Ele consegue perceber que aquela compaixão que ele sente ao ver aquela mulher que tem que enterrar o seu filho único é compaixão de Deus. Aquele Jesus que entra revoltado no templo porque fazem da casa do Senhor um lugar de comércio, essa é a atitude também de Deus. Então Jesus agora mostra para a comunidade cristã, os judeus, a comunidade cristã, que aquele Deus construído por muitos séculos vem se mostrar um Deus completo em Jesus Cristo. Um Deus que simplesmente não condena, mas perdoa. Um Deus que não castiga, mas acolhe. Um Deus que não exclui, mas inclui. É esse o Deus que Jesus vai mostrar e que no primeiro momento não é aceito nem por Pedro e muito menos por Paulo. Se Pedro foi aquele que durante os 3 anos de vida pública de Jesus mais atrapalhou do que ajudou, Paulo foi aquele que procurou matar o projeto de Deus. Não por maldade, mas porque a compreensão dele de Deus era outra. Era uma compreensão meramente judaica. Era impossível Deus se compadecer de um estrangeiro. Era impossível Deus se compadecer de uma prostituta. E olhem o que Jesus vai dizer para os fariseus. E aquela palavra para os fariseus pode ser para nós hoje também. Cuidado, porque os pecadores, cobradores de impostos e as prostitutas podem proceder vocês, chegarem antes, preceder vocês, melhor dizendo, no reino dos céus.
oferecer para a comunidade. E é justamente por não aceitar esse Deus que Pedro vai negar Jesus 3 vezes. É por não aceitar esse Deus que Paulo vai perseguir a comunidade cristã. E é por não aceitar esse Deus que nós, em um país com mais de 86% de católicos, estamos em uma crise ferrenha, porque os cristãos colocam o dinheiro do povo no bolso. Aqui deveria ser um paraíso, né? 86% da população é cristã. Meu Deus. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Pronto, a gente mata o outro. Perdoai aqueles que vos fazem mal. Amai os vossos inimigos. Se a gente puder mandar para o inferno antes, a gente manda. E onde está o nosso discipulado? Onde está o nosso compromisso com o Evangelho? Se formos olhar, eu estou falando aqui da realidade do Brasil, mas se formos olhar a nossa realidade, eu estou chegando agora, mas em Lorena deve ter mais ou menos, acredito eu, que uns 80, quase 90% de cristãos, e nós somos a cidade mais violenta do estado de São Paulo. Você não pode dar um tchau na rua porque você fica sem o relógio e é capaz de ficar sem a mão. Não sou eu que estou dizendo, é aquela mulher chamada de estatística. Então, como nós estamos vivenciando a nossa fé, parece que mal. Parece que não estamos conseguindo compreender esse Deus que Jesus vem oferecer para nós. Estamos com aqueles 2 discípulos que foram entrar na cidade dos samaritanos para preparar um lugar para Jesus ficar, porque ele ia para Jerusalém, e o povo não aceitou, porque os samaritanos não gostam dos judeus. E os discípulos disseram: Senhor, não se preocupe, já que eles não vos aceitou, nós vamos fazer descer fogo no céu e vamos matar todo mundo. É justamente essa compreensão que nós temos da vida. Quem com fogo ou com ferro fere, com ferro será ferido. Se eu matei, eu tenho que comer. Se eu roubei, naturalmente, claro, tenho que pagar, mas muitas vezes não há um perdão. Não há um compromisso. Paulo vai dizer que combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. A fé que Paulo guarda não é simplesmente a fé que ele recebeu da comunidade judaica. A fé que ele guarda agora é uma fé transformada, porque ele faz um encontro pessoal com Jesus. Mas Paulo não conhece Jesus de Nazaré, aquele que viveu 33 anos. Esse daí Paulo nunca viu, nunca conheceu. A experiência de Paulo é como ressuscitado, presente nas primeiras comunidades. Paulo, nós imaginamos que ele caiu no cavalo, bateu a cabeça na pedra, ficou pilolado e se converteu. Paulo passa mais ou menos 14 anos para poder se converter. Ele passa um período da vida justamente nessa perseguição às comunidades cristãs e vai percebendo dia a dia o ressuscitado presente nessas comunidades. Não é à toa que os Atos dos Apóstolos narram esse encontro com uma voz. Ele ouvindo uma voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ora, ele nunca perseguiu Jesus de Nazaré. Ele não conheceu, mas ele conheceu, repito,
as comunidades. Então Jesus está presente no nosso meio. Nós somos Jesus para o mundo, mas parece que nós estamos fazendo o papel de Herodes, né, para com Pedro. Nós que estamos colocando Jesus na prisão, nós que estamos condenando Jesus novamente, nós que estamos fazendo questão de voltarmos a ter um Deus que castiga, a ter um Deus que condena, a ter um Deus que mata. Não é isso que nós pegamos e falamos? Quando a Dona Maria do Seu Joaquim, que eu não sei quem é um exemplo, né? Tem um filho que morre de acidente de carro, nós chegamos para ela, batemos no ombro e dizemos: se conforme, porque chegou a hora e Deus quis assim. E que Deus é esse que mata as pessoas? Quantas e quantas pessoas chegaram para as famílias que vocês conhecem, que eu conheci e conheço, e perderam os filhos por causa do suicídio e disseram: olha, nem precisa rezar por eles, porque já estão no inferno. Ou vocês acham que nunca chegaram e falaram isso? Já falaram isso para mim? Imagine para os familiares. Mas é esse Deus que nós acreditamos, e não é o Deus de Jesus Cristo. É por isso que muitas vezes nós deixamos Deus e vamos atrás dos padres. Onde padre fulano está, eu estou. Não andar atrás de Jesus, atrás do padre. Quando o padre cai e comete um erro, pronto, muda de igreja. Porque a fé é no padre e não em Jesus Cristo. Que Deus nós acreditamos? Essa é a pergunta que deveríamos sair daqui. Eu também faço essa pergunta todos os dias. Em quem Deus eu acredito? Se é o Deus de Jesus Cristo, ou é o Deus construído por muitos padres e pastores, que dizem que Deus dá carro, Deus dá casa, Deus dá isso, Deus deu aquilo outro. E eu digo para vocês, Deus nos deu uma coisa, a vida. O que nós vamos fazer com ela vai depender da fé que nós temos. Então que possamos crer nessa vida, que possamos acreditar nessa vida e possamos lutar por uma vida melhor. Se for necessário dar vida para que as pessoas tenham vida, temos que dar vida. Porque o ser cristão é justamente dar a vida pelo outro. Ser cristão não é pegar o dinheiro do outro, colocar no bolso e deixar o irmão morrer na fila lá no hospital porque não tem médico. Não porque não tem dinheiro, porque o dinheiro que se tinha foi colocado no bolso e se constrói aí fazenda, compra carro e tudo mais. Então não é esse Jesus que nós acreditamos, ou pelo menos não deveríamos acreditar, porque é mais fácil para nós dizermos para o Seu Joaquim, que foi levar o filho que estava passando mal no hospital e não foi atendido e morreu, é mais fácil dizer para ele: se conforme, Deus quer assim, do que ir atrás dos direitos e cobrar do poder público aquilo que é dever dele, porque eles são os nossos funcionários. Para nós é fácil nós jogarmos a culpa em Deus. Isso é cômodo, isso nos deixa, faz a nossa comunidade uma comunidade ociosa, fraca, sem capacidade de testemunhar o Evangelho. Mas Jesus vai dizer para os discípulos: olhe, se for morto, eu tenho vontade de vomitar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.